Eu fui levantar para testemunhar, né? Fica vendo, eu fui tão burro, desculpa, que eu sempre tive, né, preocupação em dar informações da minha vida, né? Se eu fosse fazer uma viagem, eu ficasse sumido lá da igreja lá por uma semana, se eu fosse fazer uma viagem longa para casa dos parentes, eu levantava para testemunhar só para dar satisfação para as pessoas saberem que a minha ausência era por tal motivo. Então, sempre fui preocupado. E no dia que eu ia testemunhar na igreja, a minha saída da igreja, né? Naquele dia, eu passei na igreja, eu estava passando em frente à igreja no horário da manhã, era 8 horas da manhã. E lá estavam as irmãs que me amam lá, o povo lá me ama muito, entendeu? Só que eu ainda era ingênuo, tá? E aí eu passei lá, elas vieram me saudar, eu tava lá de carro, tava lá os irmãos também, minha esposa tava junto do lado, aí vieram, e eu falei pra eles, falei, irmãos, vocês vão congregar hoje? Aí eles ficaram olhando assim, falou, ó, se vocês vierem ou não pretendem vir, venham, porque hoje eu vou levantar para testemunhar, para me despedir. Olha a besteira que eu falei, irmão. Porque o povo te ama, mas em primeiro lugar eles amam a santa. O que fizeram o povo? Avisaram o cooperador de imediato, ligaram. O Josafá falou que vai levantar no culto à noite para se despedir, ele vai falar que vai embora e tal. E tava naquela época de Jandira, isso foi 2012, parece, finalzinho de 2012. E aí o cooperador avisou o ancião. Cooperador já, né, é frouxo pra dedéu, não conseguia, ele sabia, não, o Josafá tá doido, não vou nem meter as caras com ele, né, já avisou assim, ó, aí veio um pitbull, um bulldog, veio um bulldog lá, o camarada entrou, ele, quando ele entrava na igreja, que ele me via, Josafá, Paulo de Deus, irmão, amém, Josafá, você tá louco junto, você senta, não, irmão, Deus abençoe, deixa eu ficar aqui mesmo, né. Tinha sempre aquela honra, aquela coisa. Nesse dia ele me viu, passou com a cara amarrada, sentou lá na frente e veio com um papel grandão lá, aquele papel da circular da CCB de 2011, dizendo assim, saíram de nós porque não eram de nós, porque se fossem de nós ficariam com nós, e aquela bobeira toda. Fica vendo, você. Calma aí, pessoal, daqui a pouco eu coloco o vídeo para nós analisar, mas essas informações eu julgo serem importantes, tá? Então, rapaz, ele entrou lá, começou o culto, o homem cantou os 3 hinos, ele orou, rapidamente orou, porque eu tinha mania de orar na igreja, e as minhas orações eram meio provocativas, assim, porque eu falava na oração, era o único espaço que nós tínhamos para falar, o quê? Na oração e na testemunhança. E na oração eu falava da graça, eu não ficava pregando, mas eu falava, Senhor, a tua graça, que é Jesus Cristo, Senhor, né? Nos abençoe, dada a sua graça. Sabe esses tipos de oração assim que incomoda o ministério. Então já começou que eles oraram, eles não deixaram nem espaço se eu quisesse orar. Na hora da testemunhança, a mesma coisa. Foi ele um diácono, aliás. Foi ele um diácono. Uma decepção essas duas pessoas para mim. E aí o diácono levantou, tomou o tempo lá testemunhando, né? Mas ele não conseguiu contar muita coisa, porque eles não têm nada para contar, acabou rápido a testemunhança, e aí vem o que estava atendendo o culto ancião, começou a falar umas groselhas lá, só para tomar o tempo. Nisso eu percebi, eles não querem deixar eu me levantar, mas eu falei, mas eu preciso me despedir desse povo, eu preciso me despedir, é meu último culto aqui dentro, né? E aí eu levantei, gente, mesmo ele falando, eu fui para perto do microfone e fiquei esperando ele terminar ali do lado do microfone. Fica vendo a cena, vocês já imaginaram? O ancião falando, já quase dando horário de acabar a testemunhança, e eu levantei e fiquei parado do lado do microfone da testemunhança ali dentro, e ele me viu ali do lado, né? Isso ficou mais 1 minuto ou 2 minutos lá falando, aí eu vi que ele deu uma acelerada na voz, a gente percebeu que ele ficou nervoso. Rapaz, ele falou assim, né? Por isso, Deus seja louvado, amém. Chamemos um hino. Ele falou, chamemos um hino, ninguém falou nada, ninguém chamou hino nenhum. Eu tô parado ali, né? Ninguém chamou hino nenhum. Falei assim, irmão, vou falar o nome porque eu faço parte lá de Pindamonhangaba, Dionísio. Irmão Dionísio, o ancião, né? Eu queria testemunhar, irmão, eu preciso agradecer ao povo,
né? Eu não vou mais congregar aqui, eu precisava agradecer o povo. Ele virou gritando: aqui você não vai testemunhar, aqui você não fala nada, eu tô na presidência. Eu falei: eita, nós, irmão, o que é isso? O que você tem? Calma, eu falei: calma, relaxa, irmão. Eu sou uma pessoa de bem, vocês me conhecem, eu sou uma pessoa de paz. E o meu filho especial, né? Ele é especial. Tava, não sei quantos anos ele tava na época, deixa eu ver, uns 7 anos, 6 anos, era pequenininho. Ele ficou assustado e ele começou a brigar, gritar: não, aqui você não vai testemunhar, aqui quem tá mandando, aqui quem tá presente. Ele veio andando ali atrás, ó, e foi até começar a descer na escadinha. Ele queria colocar como se fosse a mão assim no meu rosto, tipo pra me empurrar pra lá. Eu falei: calma, irmão, relaxa, o que você tá fazendo, irmão? Nunca vi isso na igreja. Que isso, irmão? Que desespero é esse? Tipo assim, irmão, ele deve ter dito, né? Eu vou lá e você vai ver que ele não vai nem levantar. Quando eu levanto, isso acho que foi demais. Falei: rapaz, que petulante, né? Ele levantou, ou seja, a minha estratégia não deu certo. Aí ele veio vindo pra tentar empurrar. Eu falei: irmão, calma, irmão, você vai querer como é que fala? Me agredir? Aí ele afastou um pouco. Eu falei assim: irmão, você sabe que o Luiz Franciscon se levantou num culto para se despedir do povo, e o pastor que estava atendendo o culto foi super educado e deixou que ele se despedisse, irmão. O que tem de errado eu falar pro povo aqui que foi tudo bem, que eu gostei de estar aqui com vocês e que eu só não vou mais vir? Não vou falar mal da igreja, não. Não vou falar nada aqui de vocês. Não, mas aqui você não vai, aqui você não vai. Aí um irmão que estava sentado no banco, ele levantou e falou: seu hipócrita, falando lá pro ancião, seu hipócrita, você não respeita nem a criança que tá do lado dele aí, rapaz, pra que você ficar gritando desse jeito, pra que essa gritaria na igreja? E o diácono sentado com uma cara ruim, rapaz, vermelho, com a cara ruim, na minha frente assim, né? Eu falei assim: irmão, tranquilo, tá? A igreja aqui é de vocês, mas você foi super mal educado. Uma pessoa desequilibrada que não tem condições de estar na frente do povo. Mas, irmão, isso que você está fazendo, você vai dar conta com Deus, ainda que seja naquele grande dia do juízo, tá? Você está ferindo as ovelhas do Senhor. A Bíblia fala para não ser espancador, tá? Assim, mas eu estou me retirando. Mas eu apontei pro povo, né? Eu falei assim: aliás, antes eu falei assim: vamos ver se o povo quer que eu fale ou não, né? Vamos ver se o povo quer. Ele nem quis deixar. Falei: não, aqui você não vai testemunhar, não tem nada que ver com o povo não tem que ver nada, você não vai sair. Aí no final tava saindo, eu falei assim: mas fique ciente aqui para todos que eu estou saindo com toda a liberdade, né? E não tenho problema nenhum com ninguém de vocês. Tá? Aí eu peguei meu filho e fui embora. Eu peguei ele no colo, fui embora, a gente saiu de lá. Aquele irmão que se levantou saiu também. Ele veio atrás, ele saiu. Disseram que o povo chorou demais a igreja, porque eu não sou de falar ou de exagerar. O povo todo lá me ama. Eu não sei se me ama ainda, né? Mas me amava demais. A minha casa estava sempre cheia de pessoas, né? Eles olhavam para mim como se fosse uma promessa, porque eles gostavam de me ver falando do evangelho, né? Quando orava, fazia um silêncio, dava aquele amém, porque a oração tinha mais conteúdo do que a pregação daqueles homens. A testemunhança, quando levantava, sempre eu dava um jeito de falar do evangelho de Jesus para aquele povo, né? E a gente vê que eles tinham necessidade disso aí, né? Aí o que aconteceu? Quando eu saí, tá? De lá, tá? A fama na cidade sempre corre, né, gente? Sempre corre. Aí veio um cooperador na minha casa e falou assim: Josafá! Falei: o que foi, irmão? Você pecou? Falei: eu não, Deus que me... Como assim pecou? É porque você saiu. Eu falei: saí, irmão, o que tem? Eu saí, né? Então tá, porque o povo, ele falou, o cooperador, esse cooperador, eu não vou falar o nome dele porque eu tenho muita estima lá por ele, né? Ele falou assim: Josafá, nessa cidade saiu fulano, que eram pessoas assim de ministério, fulano, e não aconteceu nada.
Tá aqui o irmão aqui que já congregou comigo, né? Essa oração bonita, irmão, não é que era uma oração bonita, era uma oração com conteúdo, uma oração que realmente mexia, porque a gente dava um jeito, pelo Espírito Santo, de inserir evangelho nas pessoas, né? É uma oração onde você se humilha e humilha a igreja e abaixa. Quantas vezes na central, com os anciões lá, né? Na oração era dito: Senhor, e estes homens que governam a igreja, não permita que os pequenos e os pobres, quando parar na mão deles, Senhor amado, não deixa faltar amor nestes homens para lidar com os simples e o pobre. Irmão, sem exagero, quem tá me conhece, já pensou você orando assim na central? Isso é uma afronta pro ministério. É uma afronta. Então, o meu comportamento nunca foi um comportamento de quem queria ministério. Nunca foi comportamento. Porque quem quer ministério, ele faz tudo que agrada aos homens. Ao contrário do que eu fazia. O meu comportamento, entre aspas, era meio provocativo. Tá? Porque a gente vê que aqueles homens estavam longe do amor, longe da misericórdia, da compaixão. Né? Então, o que aconteceu? Esqueci até a linha que eu tava tomando aqui, né? Para poder explicar para você. Esqueci, mas enfim, irmão, tá? Você tem que deixar o recado para o povo. Aliás, ele disse, ó, saiu esse, saiu aquele, mas a sua saída mexeu com toda a cidade. A sua saída abalou, Josafá. Até agora tá todo mundo falando, ninguém tá entendendo por que você saiu. Ninguém tá entendendo. Para os irmãos ver o peso que tinha ali, né? Porque o povo tinha assim uma esperança. Não, o Josafá, mas eu não dá. Irmão, entenda uma coisa. Vocês que acordaram, vocês vão me entender. Quando você entende o evangelho e você se converte, irmão, a congregação vira piada. Piada num bom sentido, tá? Que você não quer nada daquilo ali, irmão. Você não quer mais nada, você não quer, meu irmão, eu tenho Cristo, eu tenho o Evangelho, agora sim eu tenho, é como se a sua vida, irmão, tivesse adquirido uma razão agora para você viver, como se fizesse sentido hoje faz sentido, tá? Então, meus irmãos, se você tiver, por isso que eu falei, se você tiver culhão, rapaz, levanta e deixa o seu testemunho para saída. Só não faça como eu. Eu achei que as irmãs não iam falar nada. Foi o meu erro. Até esse dia eu não sabia que o amor pela denominação sempre estará acima de você. Você pode ser um filho da pessoa. O filho, o neto, não meça força com o CCBano, ainda que você seja o filho, ele vai amar mais a denominação. Ele, se possível for, ele vai te desprezar, não vai mais olhar na sua cara, sendo seu pai, sendo sua mãe, eles vão te rejeitar, né, em favor da denominação. Isso é a idolatria no seu grau máximo. Ou seja, não tem ninguém nessa terra que deveria te amar mais do que qualquer pessoa, do que sua mãe e o seu próprio pai. E quando essas pessoas que têm por razão de finalidade que Deus colocou na natureza deles como pai e mãe, amor acima de todas as coisas, e mesmo assim eles preferem ficar do lado da denominação do que do seu lado, esse é o momento da idolatria. Isso é terrível, rapaz. E naquele dia eu aprendi, as irmãs me amavam. Só que quando eu falei que eu ia me despedir no culto à noite, eu falei, não, o culto pro CCBano, gente, é algo sagradíssimo. Sagradíssimo, tá? Se você tiver tendo um ataque, tiver um AVC, alguma coisa, na hora da palavra no culto, você vai ficar ali, meu querido, até acabar o último hino do silêncio. Vai acabar a palavra, vai acabar a oração, vai acabar o último hino, o irmão vai fazer o encerramento, vai cantar o hino do silêncio, e aí eles vão ver se você resistiu, e se você tá vivo, eles vão te levar para o hospital. Fora disso, meu querido, você tá lascado.
Porque o culto para a CCB está em primeiro lugar. O culto da CCB é o ápice da santa. É o momento que a santa abre o véu e eles adoram, caem de joelho e falam: louvado seja a santa revelada do céu, a graça revelada, louvado. O momento do culto para eles, irmão, ou seja, toda aquela chiqueza do templo, aquele povo que vai lá dentro para lavar os vitrô e passar tudo aquilo, irmão, é visando o momento ápice que é o culto. Entendeu? Então, não meça força, meu querido. Eles amam a santa em primeiro lugar. É capaz de se chegar ao fim do mundo e começar a cair fogo do céu, o CCBano fica para defender o templo. Eles vão olhar para Jesus, vão olhar para o templo e falar assim: Jesus, eu te amo, mas não vai dar, isso é muito para mim, eu vou defender o templo, eu tenho que ficar por aqui mesmo. Aí eles vão enfiar na frente das bolas de fogo para ver se para a bola de fogo, porque quando vê uma bola daquela atingindo lá o chapeuzinho da igreja, lá destruindo lá o nome, Congregação Cristã no Brasil, isso vai doer demais, rapaz. Os que for, você pode ter certeza, vão chorando, batendo no peito. Meu Deus, Jesus, esse Jesus eu não sei não, será que é ele mesmo? Jesus da santa. Vão chorar, irmão, coração na santa. A gente fala assim desse modo, mas isso passa para você um grau de realidade. Entendeu, meus irmãos?